Bom dia, queridos internautas, nossos irmãos, nossos queridos. Estamos mais uma vez no dia do Senhor, o sábado do Senhor, para poder aprender, para poder estudar a palavra do Senhor. Estamos na cidade de Maputo, em Moçambique, na África. Desde já nós queremos te convidar para partilhar esta live, para que muitos, na verdade, possam ser alcançados e muitos tenham esta salvação que nós partilhamos consigo. Para iniciarmos com o nosso estudo, vou convidar o irmão Osvaldo para uma oração. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, te agradecemos, Pai, por nos ter guardado ao longo de toda a semana e por ter permitido que nós estivéssemos aqui. Te suplicamos, antes de mais, pelo perdão dos nossos pecados, conscientes e inconscientes. Suplicamos igualmente para que o Senhor nos conceda a sua presença, ilumine as nossas mentes para o estudo da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sempre eu estou acompanhado pelo irmão Osvaldo, irmã Rassaina. Estamos aqui juntos caminhando até que o Senhor volte. Esse é o nosso desejo. Querido irmão, esta semana estivemos a estudar enganos do tempo do fim. O verso áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, que diz o seguinte: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, temos aqui a Bíblia a nos dizer que Satanás se disfarça de anjo de luz. Esta semana estudamos a respeito de coisas ou de temas muito difíceis de entender, temas que muitos, na verdade, têm distorcido a palavra do Senhor. Temos necromancias, há pessoas que falam com os mortos, muita coisa má que acontece neste mundo. Irmão Osvaldo, enganos do tempo do fim. O que tem a dizer a respeito desse tema? Quais são esses enganos? Primeiro, saudar aos irmãos internautas e desejá-los um sábado feliz. Agora, indo para a questão enganos do tempo do fim. Realmente nós estamos a viver numa época muito difícil em que o povo de Deus está sendo enganado pelo Satanás usando os seus agentes. Mas para que nós possamos, um dos enganos de Satanás é sobre a imortalidade da alma, onde nós estudamos nas lições anteriores que a alma morre, é mortal. Mas Satanás veio colocar esse engano nas mentes das pessoas. E muita gente crê nesses dias de hoje que a alma é imortal, o que não é verdade, e também podemos comprovar isso em muitos versículos bíblicos. Agora, quanto a essa época, o que nós temos que fazer para escaparmos desses enganos do tempo de fim, é preciso que nós creamos a Deus, o busquemos diariamente. Lembrem-se que Deus diz na sua palavra que aquele que buscar encontrará e aquele que pedir receberá. Portanto, nós somos convidados a pedir pelo batismo do Espírito Santo diariamente, para que o Espírito Santo possa nos conduzir, possa iluminar as nossas mentes de modo a que nós possamos conseguir discernir o bem do mal. Agora, Deus, eu tenho a certeza que vai nos conduzir neste tempo do fim, através do Espírito Santo, e vai nos livrar das mãos de Satanás, mesmo que Satanás se revista de misticismo e tantas outras coisas. Se nós nos entregarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer, pois Ele já venceu por nós.
Amém. Cristo venceu por nós. Irmã Rassaina, enganos do tempo do fim. Temos ouvido por aí até filmes que falam de experiências quase morte. Será que isso existe? Desejar primeiro um feliz sábado a cada internauta que está aí a nos assistir agora, dizer que Deus possa te abençoar. O tema Enganos do Tempo do Fim é um tema muito interessante, porque vai abordar várias coisas que são vistas nos últimos tempos. Uma das coisas que a lição do sábado nos traz aqui é acerca dos filmes. Tem muitos filmes que aparentemente são religiosos, mas não. Usam algum contexto ou algum nome que parece ser bíblico ou religioso, mas por trás desses filmes, novelas e seriados está algo muito obscuro. Nesse caso, seriam verdades que Satanás vem utilizando desde o tempo de Adão e Eva, que é a seguinte expressão: é certo que não morrerás. Então, podemos perceber que o engano de Satanás de que as pessoas não vão morrer não é algo que estamos a ver nos dias de hoje, mas sim é algo que vem lá do tempo de Adão. Então, esse ensinamento que temos visto em muitos filmes, livros e séries, que tem uma vida após morte, tem como falar com mortos, isso não é verdade. Isso é um engano de Satanás. Muito obrigado, irmã Rassaina. Irmão Osvaldo, misticismo. O que é que significa misticismo? Qual é o significado? E qual é esse engano que Satanás tem semeado neste mundo, principalmente no mundo cristão? E quando se fala do misticismo, este tema envolve muita coisa, os enganos de Satanás, de tal forma que torna a religião subjetiva, o que não protege contra os enganos do tempo do fim. E o misticismo tem a tendência de substituir a autoridade da palavra de Deus pelas experiências subjetivas. Agora, a oração, nós temos que saber que é algo contemplativo e centrante, onde nós conversamos com nosso Deus, dialogamos e existe aí uma amizade entre os filhos de Deus e Deus. E de acordo com a primeira carta de João 3,4, diz o seguinte: define o pecado como sendo iniquidade ou transgressão da lei. É preciso que nós lembremos que Satanás se transfigura em anjo de luz. O que tem acontecido em muitas igrejas, nós temos percebido que muitos pastores, profetas e apóstolos, eles se dizem ser de Deus, mas são desobedientes a Deus. Então é preciso, não tem como alguém ser servo de Deus desobedecendo a Deus. Importa referir aqui que Satanás, nesses últimos dias, ele tem poder, sempre teve poder, mas nesses últimos dias ele coloca doenças nos filhos de Deus e depois tira as mesmas doenças colocadas por ele. E se nós formos a ler o livro de Números 12, aqui muito rapidamente, Número 12, 6, diz assim: e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Muitas vezes os homens de Deus que se dizem ser de Deus, eles têm tido muitos sonhos, mas, queridos irmãos, importa referir que, seja quais forem esses sonhos e revelações, se forem contrários à palavra de Deus, que apartem-se dessas revelações e desses sonhos e sigamos unicamente a Bíblia. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Querido internauta que nos acompanha, te convidamos mais uma vez a partilhar esta live. Queremos que muitos, na verdade,
tenham esta salvação. Queremos que muitos sejam alcançados, muitos conheçam Jesus e todos nós, na verdade, caminhemos para o céu. Onde estiver, querido internauta, leia o livro de Mateus, capítulo 7, 21 a 27, onde a palavra de Deus diz que, o próprio Jesus diz que nós devemos construir as nossas casas sobre a rocha. O que significa isso? Qual é o nosso entendimento a respeito? O que a Bíblia quer nos dizer? O que Jesus quis nos dizer quando disse que temos que construir as nossas casas sobre a rocha? E quem é a rocha? Dizer que a rocha é Jesus Cristo. E construir a nossa casa sobre a rocha é construir a nossa vida nos caminhos de Deus. Não vale a pena você erguer uma casa num lugar que não é seguro. Então, não vale a pena você dizer que está a construir uma fé na base de enganos e de mentiras. Então, nós devemos sempre guardar a lei de Deus e os seus caminhos. E dizer nessa lição sobre misticismo, fala muito sobre pessoas que dizem nós todos somos crentes, nós todos acreditamos em Jesus, mas resta saber se todos vivem conforme Jesus disse. No livro de Mateus 7, 22, fala que nem todos que expulsam demônios, nem todos que professam ser de Jesus é porque creem nele. Então nós devemos prestar atenção nisso. Então, mais uma vez, eu convido a todos para que possam ler a palavra de Deus, possam ler a Bíblia, buscar a verdade nele. Porque nem todos que falam ou dizem algo que aparentemente vem da Bíblia é porque é verdade, mas sim devemos saber investigar e ter provas sozinhos. Muito obrigado, irmã Rassaina. Irmão Osvaldo, vamos caminhar para a lição da segunda-feira, mas antes, querido irmão, tenho que ler uma passagem muito importante que nós temos que tomar atenção. Diz assim o autor da lição: sentimentos e gostos pessoais acabam sendo os critérios de interpretação das Escrituras, ou até mesmo para rejeitar totalmente o que a Bíblia ensina de forma clara. Muitas vezes sobre a obediência de Deus, que, como disse Jesus, é essencial para construir a casa sobre a rocha. Muitas vezes nós temos interpretado a Bíblia segundo os nossos gostos, segundo os nossos sentimentos. Isso não pode ser assim. Nós temos que entender a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é, e fazer a vontade do Senhor. Irmão Osvaldo, experiências de quase morte. O que quer dizer? Será que há pessoas que morreram, depois ressuscitaram e, contaram o que é naquele mundo, o que acontece? Isso existe, acontece. É algo que vem de Deus ou é algo satânico? Isso é algo satânico, respondendo diretamente à questão, mas importa aqui lembrar que Jesus Cristo tratou a morte como um sono inconsciente. Agora, se nós formos a ver, nós estudamos acerca de muita gente que morreu na Bíblia e que foi ressuscitada. E dentre os quais um deles foi o Lázaro. Nós sabemos que Lázaro morreu, mas ele não veio contar nenhuma experiência de que ele teve durante a sua morte. Não faria sentido nenhum, uma vez sabido que a morte é um sono inconsciente. E não só Lázaro, mas também houve tantos outros. Exatamente, houve tantos outros, assim é, que não passaram pela morte, mas foram transladadas. Por exemplo, o Elias e tantos outros. Agora, o Eliseu também foi um deles que morreu. Aliás, houve também tantos outros que ressuscitaram, mas que após a sua ressurreição também não vieram contar
nenhuma experiência, nada do que eles viveram ou de suas experiências. Portanto, essa ideia que o povo de Deus, muitas pessoas insistem, é uma heresia, não faz parte da Bíblia. Agora, é importante que nós tenhamos a nossa fé, e que a nossa base seja a fé. Nós temos que nos basear no está escrito. Assim diz o Senhor. A lei e ao testemunho de todos os profetas bíblicos. Portanto, nós temos que parar de seguir as mentiras do inimigo e seguirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo assim aos seus mandamentos. Muito obrigado, irmão Osvaldo, pelo comentário. Estamos a seguir, querido internauta, acompanhe-nos até no final desta live. Estamos a estudar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Proteja-se dos enganos satânicos. Irmã Rassaina, qual deve ser a nossa posição? O que é que nós devemos fazer para evitar esses enganos satânicos que Satanás anda a proferir no mundo cristão? Algo que me admira na Bíblia é que a Bíblia se responde por si mesma. Podemos perceber que das experiências quase morte que são muito defendidas pela ciência, de pessoas que aparentemente morreram, depois ressuscitaram e contam de experiências no céu, viram um homem de luz, algo que eu pude perceber aqui é que quase não é morto. Uma pessoa que quase morreu não é uma pessoa que morreu. Então aí já estamos a ver alguma disparidade, né? Então podemos perceber que eles dizem que é uma pessoa que quase morreu e a tomam como se fosse uma pessoa que morreu. Uma pessoa que morreu não é uma pessoa quase morta. Então na Bíblia tem experiências ou tem relato de pessoas que morreram, como o exemplo de Lázaro, como o irmão Osvaldo estava aqui a dizer. Lázaro morreu e foi ressuscitado depois de 4 dias. O seu corpo já estava em decomposição. Quando ele acordou, se tivesse uma vida após a morte, ele ia ressuscitar e ele ia contar, ele ia dar relatos do que ele viu no céu, do que ele viveu lá. Então podemos perceber que isso não é verdade. E nós já estudamos que a pessoa quando morre, a sua alma vai para o esquecimento. A morte é um descanso, é como se fosse um sono. Então, essa coisa que é ensinada de vida após morte, ou a pessoa quando morre vai para o céu, isso não é verdade. E uma das formas de prevenir esse conhecimento errado é lendo a palavra de Deus, porque aqui na Bíblia nós vamos ter o total conhecimento da verdade de Deus. Essas coisas que são ensinadas, você vai perceber que isso não é verdade. Muito obrigado. A reencarnação. Existe isso na Bíblia? A Bíblia ensina a reencarnação ou ressurreição? O que é isso de reencarnação? Primeiro dizer que reencarnação é uma palavra que não existe na Bíblia. Vem do paganismo, é um ensinamento diabólico. O hinduísmo, o budismo, o espiritismo, esses creem na reencarnação. Mas a nossa fé deve estar fundamentada na palavra apenas. Portanto, paremos de buscar outros recursos ou buscarmos a nossa natureza carnal, os nossos pensamentos para podermos compreender essa questão. Agora, a questão da ressurreição, ela sim é bíblica, existe. Eu não consigo perceber como é que seria possível existir a reencarnação, porque nós teríamos visto nas lições anteriores, no livro de Eclesiastes 12:7, que na morte acontece o inverso da criação. Então, nós quando estudamos lá em Gênesis 2, versículo 7, estudamos como o homem foi criado, e também em Eclesiastes 12:7, nós podemos perceber aqui o que é que acontece quando a pessoa morre. O pó tendo vindo, aliás, o homem tendo vindo da terra, então retorna
ao pó. Então, acontece aquilo que é o inverso da criação. Agora, diz aqui o autor, muitas pessoas acreditam, não no que deveriam acreditar, mas no que querem acreditar. A pessoa, quando se depara com um versículo, então que se adequa ao tipo de vida que está a levar naquele preciso momento e nem faz o esforço para poder interrogar se de facto aquilo é verdade ou não. Então a pessoa logo abraça, diz que é isso. Então, porque não quer cavar a fundo para poder descobrir a verdade. Se nós fizéssemos isso, as questões controversas que existem na Bíblia, nós poderíamos compreendê-los através do Espírito Santo. Muito obrigado, irmão Osvaldo. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo morreu só uma vez. Não existe segunda morte, não existe terceira morte. A pessoa só morre uma vez. E depois dessa morte, o que se espera, na verdade, é a ressurreição. Quando é que vai acontecer? Nós sabemos que a ressurreição acontecerá na segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre. Querido internauta, leia a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, 25 a 28. Leia também a primeira epístola de Pedro 3,18. Ali vai descobrir que Jesus morreu só uma vez. Irmã Rassaina, venho assim na lição da quarta-feira. Necromancia e cultos aos ancestrais. Isso acontece. Acontece aquelas cerimônias onde as pessoas vão, invocam aqueles espíritos, e a pessoa vem ali, aquele espírito vem, fala. O que é isso? É certo isso? Dizer que essa prática do culto aos ancestrais não é certo. Mas algo me chamou muita atenção nesta lição, porque a realidade de Moçambique é essa, é o culto aos mortos. As histórias antigas mostram que antes de ser mudado a forma da prática da religião aqui em Moçambique, eles faziam cultos aos ancestrais. Eles pediam com que caísse chuva, com que tivessem boa colheita. Então, isso é uma identidade nossa. E quando você chega a uma pessoa e lhe diz, querido, essa prática é errada, Deus condena, ele diz, mas como é possível? Essa é nossa identidade. Isso é nossa identidade. Nós, desde anos, nós temos feito essas práticas. E eles usam a seguinte explicação. Mas eu já falei com o meu avô. Ele já apareceu para mim. Ele já veio falar comigo. Então podemos perceber que nesta lição nos traz a história do rei Saul. Quando ele consultou a Deus e Deus não lhe respondeu, ele preferiu ir para uma médium para que fosse ressuscitar o corpo de Samuel. E aquela médium ressuscitou alguém que tinha a aparência de Samuel. Mas na Bíblia mostra que não era o profeta Samuel, mas sim um dos anjos de Satanás que ele proferiu aparentemente a verdade do que ia acontecer com o rei Saul. E realmente aconteceu, mas isso não quer dizer que esse era o profeta Samuel. E não podemos perceber que os anjos de Satanás, como vem no versículo, no verso áureo dessa semana, podemos perceber que os anjos de Satanás não estão aqui para brincar. Eles conseguem se transformar no ente querido, vir falar contigo, com a mesma estatura, com a mesma voz. Você olhar e você dizer, sim, é meu familiar, mas não é. Porque os anjos de Satanás estão aqui para enganar. Então, essa prática é condenável para Deus. Muito obrigado, irmã Rassaina. Querido internauta, abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 28, de 3 a 25. Ali vai encontrar, como a irmã Rassaina disse, a história do rei Saul. Estamos a falar de um rei que foi consultar a uma necromata, a uma feiticeira. A Bíblia fala desses curandeiros que andam por aí, de feiticeiros. Querido internauta,
vá apenas a Deus. Vá e cultue apenas a Deus. Peça a Deus e Ele vai atender às suas orações, vai atender às suas súplicas. Irmão Osvaldo, culto aos ancestrais é o costume, posso dizer até, dos africanos. Até não. O mundo todo. Esse engano, a Bíblia nos diz que será mais frequente no tempo do fim. Como devemos evitar essa prática? E como ensinar aos nossos internautas, ensinar ao mundo que nós só devemos depender de Deus? O que devemos fazer? Mediante a essa situação, importa aqui dizer que essa história de necromancia, culto ou comunicação com os mortos não é algo bíblico, é algo satânico que foi ensinado pela Igreja Romana. A Igreja Romana foi quem trouxe essa ideia de venerar os mortos, mas nós sabemos que a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos e temos o exemplo do rei Saul que comunicou, conforme a irmã Rassaina esteve aqui a dizer, mas o mais engraçado, diria assim eu, é que o mesmo Saul, outrora, havia defendido a palavra de Deus. Então, ele fazia justiça, ele defendia aquilo que Deus dizia através de suas escrituras. Mas, por outro lado, quando ele se afastou de Deus, Deus, consequentemente, também se afastou dele, abrindo-se assim as portas para que Satanás entrasse. Então, tendo assim entrado Satanás, foi quando ele agiu daquela forma. E naquela época, pessoas até eram apedrejadas se cometessem essas práticas. Mas o bom é que nós temos uma solução através das Escrituras. Só temos que olhar as Escrituras e nada mais. Muito obrigado, irmão Osvaldo. Vamos para a lição da quinta-feira. Personificações e outras aparições. Estudamos a necromancia e culto aos ancestrais. Querido internauta, sabe o que acontece? Os espíritos é que têm esse poder, os anjos caídos têm esse poder de se apossar na pessoa morta. Isso é satânico. Até Satanás, no tempo do fim, irá personificar Cristo. Irá aparecer neste mundo, dizer que eu sou Cristo, eu sou Cristo. Na verdade, não será Cristo. É Satanás enganando o mundo. Irmão Osvaldo, para terminar, personificações e outras aparições. O que é que tem a dizer? Importa aqui lembrar que Satanás ele foi expulso do céu, foi expulso justamente com seus anjos, 1/3. Agora, são esses anjos que ele usa, não é? Então, para poder enganar as pessoas. Nós sabemos, estivemos aqui a estudar de que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Portanto, ele tem a capacidade de imitar qualquer voz, qualquer pessoa que já tenha falecido. Então, e ele também, nós teríamos visto que quando Satanás apareceu a Jesus no deserto, ele apareceu como um anjo de luz e tentou a Jesus, mas a sua máscara, queridos irmãos, caiu. Então, porque Jesus defendeu-se naquilo que é a palavra de Deus. E quando Satanás disse, se és filho de Deus, aí Jesus percebeu que este é Satanás. Só por ele ter proferido aquelas palavras de que se você é Deus, transforma esta pedra em pão. Então foi um sinal de não, esse aqui é Satanás. Então temos que ter cuidado porque nesse tempo do fim isso vai se repetir. Muito obrigado. Querido internauta, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15 e Efésios 6, 10 a 18. Irmã Rassaina, para fechar,
Quais devem ser as nossas salvaguardas contra a esses enganos demoníacos? Comente, responda esta questão e feche-nos com uma oração, porque estamos no fim. Eu vou dizer o que eu sempre costumo dizer aqui. Nós devemos sempre procurar a verdade na palavra de Deus, que é a Bíblia, e orar e pedir para que Deus possa nos mostrar qual é a verdade. E dizer nem tudo que parece ser algo é porque é. Nem todo fantasma ou aparição que parece de um familiar é porque realmente é ele. Desejar um feliz sábado, então vamos orar. Oremos. Santo, santo és tu, Senhor, que habita nos altos céus. Te agradecemos, Senhor, pela vida, saúde e proteção que o Senhor tem nos dado. Obrigada porque o Senhor esteve conosco durante o estudo. Eu peço que o Senhor possa estar conosco durante o sábado. É o que te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém. Querido internauta, te convidamos neste momento para estar conosco durante o dia. Hoje é dia abençoado.